Então vamos começar aqui o nosso. Vamos pegar aqui. Espera só um pouquinho, ver se está tudo certinho. Emília, você leu aquela série de livros deixados para trás? Sim, lembro. Eu também li. Eu tenho a sensação, sabe, que de repente vai ficar minha camisola na cama. Legal, legal. Minha maior preocupação é assim, o piloto vai sair, vai ficar Que eu sem não piloto no esteja nesse avião. avião. E os carros e tal. Então tá bom. Então vamos começar, vamos orar. Tá? Tá. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por esse dia tão lindo. Obrigado pelo feriado no Brasil, aqui nos Estados Unidos, em que a gente pode dar uma diminuída no que a gente está fazendo e ficar mais tranquilo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com nossos filhos, cada um deles no lugar onde eles estão, com a Anne na viagem, que o Senhor abra as portas, que ela possa encontrar um grupo bom de amigos, pessoas que possam realmente ajudá-la e ela se sentir acompanhada, não se sentir sozinha ou com dúvidas, mas que ela possa se sentir bem e bem acomodada onde ela está. Nós pedimos por esse estudo que o Senhor abra a nossa mente, que a gente possa entender a Tua palavra e que tudo que a gente for aprender, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, hoje é a nossa aula 39. Gente. Olha só quanta coisa que a gente já estudou. Uma coisa que eu gostaria de É perguntar para para vocês. colocar, é para desativar o som ou não? Não. Deixa eu só perguntar uma coisa antes da gente pegar o texto aqui. O que vocês lembram, assim, o que ficou na memória de vocês sobre a segunda vinda de Cristo? O que acontece imediatamente antes e como que é a vinda? O que vocês lembram? Para mim, o antes, não sei, mas acho que o depois é justamente o lado de que as pessoas que estão preparadas, entende? Não precisam mais dessa matéria, as pessoas que estão preparadas viverão um outro tipo de vida. E eu acho que antes, lembrando do antes, que deve vir alguém se proclamando, né, a avó sendo o Salvador, e não vai ser. E eu estou acompanhando a possível construção do templo, né, que tem que ter Sim. o terceiro templo. Então, eu acho que isso é bem importante para a gente. Os sinais parece que tem alguma coisa próxima vindo, né? Uhum. E a gente tem que estar preparada. O depois a gente não sabe exatamente o que né, para mim não está claro o que vai ser, se estaremos aqui, onde estaremos, né? Mas a gente tem que estar preparado. Muito Né? bom. Eu sempre lembro, eu faço muita analogia do momento com o filme aquele, com os livros deixados para trás, que os que estavam preparados realmente foram, né? E os que não estavam preparados padeceram. Uhum. Então, Uhum. vamos nos preparar. E você, Tanise, o que você acha? O que ficou na sua lembrança? O que foi acontecendo essa semana que você foi lembrando disso, dessa segunda vinda? Da segunda vinda. Dessa Uma não das é, a segunda coisas, vinda é só uma, né? Não é dessa. Da segunda uma vinda. das coisas que eu achei impressionante e que é uma coisa que eu lembro toda hora é sobre identificar os sinais verdadeiros. Aham. Porque o anticristo, ou o que quer que seja, o 666 ali, o que for, ele vai vir de uma forma para induzir a todos pensando que ele é o Cristo, né? Uhum. Então, assim, ó, o que a gente tem que estar preparado para Uhum. identificar realmente o Deus, o Cristo verdadeiro, no caso, né? Aham. E eu Uhum. acho que isso é uma coisa que é importante, né? Uma das coisas que para mim fixou isso, porque se, no caso, se vier,
no caso a volta, nós temos que identificar o verdadeiro. Isso é uma missão de nós cristãos, ter que identificar o Cristo verdadeiro, né? Então, é isso, fora o que eu já tinha te falado primeiro, que eu já fico imaginando no terceiro templo, a parte arquitetura, o tamanho dessa, né, dessa construção, né? Construção. Isso. Agora, tem uma coisa assim que, para mim, é bem claro e não deixa dúvida. Por exemplo, Tanise, Raquel, Ana e outras pessoas que estão participando, mas não aparecem aqui no Zoom, aparecem depois, mandam recado e tudo mais. Vamos dizer assim, nesse pequeno grupinho, né, são pessoas que querem saber, que querem procurar a informação, tá? Então, o que acontece? Quando você quer procurar, você pelo menos tem alguns meios de procurar, você não vai ser pego de calça curta. Porque você fala assim, peraí, eu ouvi isso aqui, eu ouvi isso ali, isso que está acontecendo, estão falando, será que é? Você vai questionar e vai procurar na fonte. Como a Bíblia já existe, né, nesse formato há pelo menos 2.800 anos, né, nesse formato que nós temos aqui, então, assim, você sabe que você pode confiar e você pode procurar e que Deus vai mostrar para você e vai responder para você. Esse é um ponto, né? O outro que eu vejo é o seguinte: estão acontecendo muitas coisas, muitos rumores, vamos dizer assim, coisas que causam ansiedade, né? Então, você ouve sobre a China, você ouve sobre a Índia fazendo guerra com a China, e você ouve sobre umas coisas assim muito estranhas que nunca aconteceram, né? Porque tem aqueles que são, como é que fala? Que são países que estão sempre meio que em briga por muito tempo, né? São meio que tradicionais, né? E de repente você vê uns que você fala, nossa, eu nunca podia imaginar a China começar a brigar com a Índia, né? Então, assim, a gente começa a ver coisas que não eram muito tradicionais, que nunca aconteceram e tudo mais, e isso nos traz ansiedade. O que me chama a atenção, como eu falei na outra aula, é a paz. É a paz, as pessoas estarem sem esperar. Enquanto está tendo guerra e estão tendo coisas assim anormais, a gente não está tendo paz. Nós estamos num momento em que nós estamos vendo sinais, procurando sinais. Então, agora já é um momento... Vocês estão entendendo? Assim, quando as pessoas estão esperando acontecer uma coisa muito dramática, o que vem agora? O que vai acontecer agora? Não é a hora da vinda. A hora da vinda é a hora da paz, a hora que está todo mundo desatento. Ninguém está prestando atenção. O ladrão vem de madrugada. Exatamente. Né? Exatamente. Esse realmente é o nosso, vamos dizer, o nosso sinal que você fala assim, e nessa hora é muito fácil você ser pego de calça curta, porque está todo mundo calmo, tranquilamente vivendo a sua vida. Certo? Quando você tem várias coisas acontecendo, mudança monetária, e agora isso, e agora aquilo, e está todo mundo alerta em cima, não é agora. Tá? A hora é a hora que as pessoas acostumarem com uma nova moeda, acostumarem com uma nova comunicação, acostumarem, que começa a ficar todo mundo meio que confortável, todo mundo mais relaxado, é ali que vem a hora, entendeu? A hora final. Então não é esse momento agora. Não é, mas é exatamente isso. Como nós estamos preocupados, estudando e nos informando, quando vier uma paz, que você fala, essa paz aí parece que é paz, mas eu já ouvi falar disso, e você lembra do texto, você está alerta. Entendeu? Aí na hora que começa, vamos dizer, na hora que tem um arrebatamento, que é um ponto assim de não retorno, né? Não tem como voltar, né? Na hora que tem o arrebatamento, e o arrebatamento é a saída do Espírito Santo da terra,
Então, sai o Espírito Santo da terra, leva com ele todos os santos. O que acontece na terra? Vai ser um caos, é aquela coisa do filme do Left Behind, que eu tenho a impressão que a coisa vai ser mais... Eu não Tem sei. filme? Tem filme, pode pegar, é muito bonitinho o Ai, filme. Jesus, eu vou morrer. O ator é uma gracinha. São O ator é uma 9 gracinha, o livros, James Cameron. Oi? Então, eu não estou falando para Tenise, são 8 ou 9 livros, não, acho que são 11. E é uma série chamada Os Deixados para Trás. Então, o primeiro livro começa assim, eles estão voando, aí o avião está cheio e, de repente, fica só umas roupas nos assentos. O piloto desaparece. O piloto, inclusive, desaparece. Então, os que estavam preparados foram. E os que não estavam preparados, que era o pai e a filha, né? A mãe e o menino foram embora. Foram embora e tal, E aí, então, é toda a história. Mas isso é só em livro ou tem filme? Não, a Emília então, tem o falar. filme. Acabei de falar que tem o filme. Aqui é Left Behind. E ali deve ser Deixados para Trás. Assim. Se você procurar em Amazon Prime, Hulu, deve ter. Deve ter, porque já é um pouquinho antigo. Né? E aí, Denise, então, assim, o pai, a mãe, por exemplo, ela estava dormindo, né? Então ficou o buraco no travesseiro. Eles estão descrevendo no livro, é uma coisa assim de detalhes. Então, a mãe ficou a camisola, por isso que eu falei, né? Vai ficar nem camisola. E no travesseiro tem o formato da cabeça. Então, e aí fica o pai, que era descrente, e a filha. E o menino e a mãe foram. E aí começa todo esse negócio para eles entenderem. Eu não me lembro nem como é que um avião desce. Raquel, na tua casa só vai você. Só vou eu. Não vai não. Vai dar eu vou me esforçar para levar todos. Vai dar tempo, vai estar toda a família até lá acordada. Tá todo mundo já, tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. É tudo ao seu tempo mesmo. Eu acho que tem algumas coisas que é interessante, que você vê alguns comportamentos, né? A Emília está acompanhando, mas a Sofia, se você visse a Sofia depois da última sessão, a Emília chorou aqui comigo, chorou, porque eu fiz uma massa. Chorou. Ela não está em casa, eu estou sozinha. Que ela disse, eu já falei para a Emília que eu não consigo sozinha. É a mesma coisa de exercício, de tudo isso. Chorou. E depois ela teve um piripaque, aí nós conversamos com a Tanise, com a minha tia, tudo. Ela não conseguia nem falar. Aí no final ela disse, eu tô com inveja da Anne, porque ela não conseguiu o que ela quer, né? Então, e aí tem algumas coisas que eu falo, isso, aquilo, a Sofia eu acho que vem logo. Por mais que... É que a Sofia ela é mais intensa nos sentimentos dela. E ela pensa mais, como é que ela analisa bastante, mais as coisas. Expressa muito, né? Então, a Sofia deve ir comigo. O Carlos, vai sim, vai profetizando aí. Eu e a minha casa, né? Eu acho que Jeremias que fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha irmã já está junto. A minha irmã já está junto. Toda a sua família, você está abençoando toda a sua família e todos vão acabando recebendo a bênção que você está recebendo, eles vão recebendo também. Eu acho Exatamente. que é muito, muito importante. Eu tenho me esforçado. Todo dia de manhã eu saio para caminhar. Todo dia eu saio para caminhar e vou rezando. Sai às 6 e pouco, o dia tá amanhecendo já, mais um dia. É lindo demais nesse horário, né? É lindo demais. Vamos ler em Marcos 13, no versículo 32, tá? Então, esse ponto que nós estamos falando, assim, tem vários sinais. Nós estamos vendo nos dias de hoje vários sinais assim muito peculiares, coisas que não aconteciam em outras épocas, que estão acontecendo agora. Isso chama demais a nossa atenção, principalmente porque a tecnologia possibilita coisas que nunca antes foram possíveis possibilitar, como comunicação entre vários países e tudo isso, como dizia no livro de Daniel, que o mundo ia ser acelerado, né? No finalzinho, no último capítulo de Daniel, fala que nos tempos do fim o mundo ia ser acelerado, né? Bom,
Então, vamos ver aqui. No versículo 32 aqui de Marcos 13, um pouquinho antes está falando dos sinais da grande tribulação. Tá? O sol escurecerá, ali no versículo 24. A lua não dará luz, estrelas do céu cairão, então se verá no versículo 26. Então, é Marcos 13, versículo 26. Então, se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então, esse é exatamente o momento da segunda vinda de Cristo, tá? Não vem nascido de mulher, não vem como criança. Se aparecer alguém que tem registro de nascimento e falar, eu sou o Cristo, você fala, não, não é. Por quê? Porque está falando claramente que vem nas nuvens com grande poder e glória. É uma coisa totalmente diferente. Não é um evento simples, uma coisa simples, ou alguém que chega em algum lugar fazendo uma palestra e todo mundo, uau, e vai... Não, não é. É um evento que nunca aconteceu. Mas como é que vai ser? Por exemplo, nós duas estamos aqui, vizinhas. A Denise está no Brasil. Como é que nós vamos ver tudo isso? Exato. Essa é uma das coisas em que são únicas. Como que no Japão, na Nova Zelândia, na Austrália, na Espanha, na Flórida, ao mesmo tempo vai ver esse sinal. Então, como fala, é um sinal nas nuvens. O Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, pode ter certeza que não é uma coisa que não é um satélite, não é um meteoro, não é uma coisa que já aconteceu, não é uma coisa que é possível acontecer sem ser uma coisa absurdamente extraordinária. Isso daqui é uma coisa única, tá? Não tem como você comparar. A única informação que nós temos é que vai vir ao mesmo tempo. Vamos ver o versículo 27. E ele enviará os seus anjos, agora tem uma dica excelente, e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Tá? Esse versículo 27 está falando que os anjos vão reunir os eleitos. Então, esse aqui já é aquele texto que a gente leu semana passada de Tessalonicenses, que fala que primeiro seriam levados aqueles que já estavam dormindo, né? Vamos supor que venha acontecer isso daqui a 300 anos. Eu não vou estar aqui há 300 anos, então eu já vou estar dormindo. Vou estar dormindo no Senhor, certo? Então, nós vamos primeiro. Aí, se for agora, daqui a uns 10 anos, ou agora, né? O que não parece que é, porque tem que ter essa paz que ainda não tem. Então, o que acontece? Nós vamos ver que as pessoas que morreram, os túmulos, terremoto, alguma coisa vai acontecer em que essas pessoas vão ser levadas, né, para o céu, e depois aqueles que estiverem vivos, né, se vocês lembrarem do texto, falava isso. Aqueles que estiverem vivos, então vão logo depois. Não é muito tempo depois, mas logo depois, tá? Isso das pessoas ressuscitarem, a gente já leu aqui também, tem em Mateus, que depois a gente pode dar uma passadinha lá, logo depois que Jesus ressuscita, tem o terremoto quando ele morre, e quando ele ressuscita, ressuscitam muitas pessoas que estavam dormindo, né? Pessoas que eram fiéis a Deus, que tinham morrido até o tempo de Cristo, eles já foram ressuscitados. E eles já foram para o céu, eles foram vistos por um tempo aqui na Terra, depois foram para o céu com Cristo. Como que foi isso, eu não sei, mas com certeza foi alguma coisa meio assustadora, né? Bom, então, no versículo 27, então estamos em Marcos 13, 27, então primeiro Jesus vem, né? Não vamos chamar de Jesus porque agora ele é o Messias, ele já não é um homem, ele é o ressuscitado, ele vem com grande poder e glória,
enviará os seus anjos, reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Ok. A gente tem uma noção que é uma coisa global e não tem ideia mais ou menos como é que vai ser. Aí vem uma informação profética, versículo 28. Aprendam a lição da figueira, tá? Aliás, comprei figos essa semana, estão muito doces. Podem comprar figo, que essa época tá boa para comprar figo. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, você sabe que está próximo o verão. Assim também, quando vierem essas coisas acontecendo, essas coisas o quê? Que ele estava falando antes, né? Guerras, rumores de guerra, e engano com o falso Cristo, com o anticristo, certo? Então ele está falando, quando essas coisas vierem, saibam que ele está próximo, está às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração, então não passa de 70 anos, desde que os sinais ficam grandes até o momento da vinda de Cristo, tá? Então não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão, tá? Então esse texto aqui, que foi falado por Jesus há 2000 anos atrás, né, 1900 e alguns anos atrás. Então, ele falou que isso ia acontecer, que vinham guerras, rumores de guerras, e vinha esse anticristo, e que viria, né, o anticristo ia colocar uma abominação no templo, né? Então, tem várias coisas, então ele fala, é como uma figueira. Você sabe que o verão está próximo. Então, é isso que nós estamos comentando. Com o que nós estamos vendo acontecer, né, no dia a dia, nós estamos vendo que a figueira está para trazer o verão, já está na época, a gente vê sinais, certo? Agora, o versículo 32, que é o nosso ponto de hoje. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, nem o próprio Messias, nem Cristo, tá? Ele não sabe, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Aí ele começa a falar as parábolas. Então, nós vamos ver agora várias parábolas, além da parábola da figueira que ele falou. Olha para a figueira, que a gente sabe que estava chegando o verão. Vão ser outras parábolas para nós entendermos essa vinda, essa segunda vinda de Cristo, tá? Então, versículo 34. É como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente e que não os encontre dormindo, o que lhes digo, digo a todos, vigiem, né? Então a Raquel vai viajar, ela fala para o porteiro, ó, seu João, a gente está indo viajar e fica de olho aí na casa, se chegar alguma encomenda, o senhor pega e tudo mais e tal, porque a gente vai ficar um tempo fora. Não vai falar quando que vai voltar. Né? Então, quando a gente viaja, é bem comum isso. Você deixa pessoas com a chave para ir lá, ver se não tem, né? Abrir a casa, ver se a casa está toda ok. É normal isso, né? Então, o que ele está falando? Fiquem vigiando. Falei, ele viajou, vai ficar meses fora. Uf, a gente pode fazer a festa, né? Lembro uns casos lá da fazenda, lá que meus pais estavam lá agora, né? Ficaram meses lá na fazenda, agora desde abril e tal. Aí, de repente, aparecem umas pessoas lá um monte de carro lá e eles, ué, quem são as pessoas? Eles, não, a gente veio aqui na Cachoeira do Tião. Ou seja, o caseiro fazia a festa quando meus pais não estavam lá. Vendia, como é que é? Alugava os quartos, fazia um Airbnb.
E agora que eles estão ficando bastante tempo direto, agora eles Acabou com o negócio dele. Acabou, mandaram todo mundo embora. Foi todo mundo para a rua. Então é isso, é o vigiem, porque você não sabe quando vai voltar, né? E se ele vier de repente, que não os encontre dormindo, tá? Vamos agora dar uma olhadinha em Mateus. Então é Mateus 24. Um pouquinho antes. Ó, e agora a gente vai ver. Ó. Eu e meus post-it aqui, ó, porque eu faço. Ótimo. Então, agora a gente vai ver. Tô alerta. Quais são os sinais, né, que Jesus vai falar. Ele vai falar não só dos sinais, mas agora ele está falando de parábolas que são tão interessantes sobre esse final dos tempos, tá? Então, vou começar no 24, no versículo 36, para falar, é o mesmo texto que Marcos fala, só que aqui está falando um pouquinho mais detalhado. Vamos voltar um pouquinho para o versículo 32, desculpa, eu falei 36, mas vamos começar no 32. No 24? Mateus 24, no 32. Tá. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, está às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus, a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Exatamente o mesmo texto, né? Ok. Agora vamos para o versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé? Então, já tem aqui um sinal, uma informação. Os dias de Noé, que a gente vai olhar depois em Gênesis 6 para entender o que ele está falando. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, que era nos dias de Noé, veio o dilúvio, né? O povo vivia comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Ok. Então, aqui temos uma coisa bem importante. Você só casa, se dá em casamento, faz festa em época de paz. Se você está numa época de guerra, ou você está numa ansiedade, porque tem mudança econômica ou mudanças radicais em política e tal, você não está casando. Se bem que eu tenho até uns amigos que estão aí fazendo casamento e tal, mas assim, não é festa de casamento como normalmente se faz, porque a vida tem que continuar, mas já é bem mais intimidado quando você está nessa ansiedade de um tempo como nós estamos vivendo hoje, né? Então, eles estão bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. O que aconteceu nos dias de Noé, a gente vai ver lá, tá? Mas esse evento de entrar a família dele na arca, para quem estava em festa, 8 pessoas saírem, né? Porque ele 3 filhos com as 3 esposas, 6, mas ele é esposa, 8 pessoas, mas um monte de animal. Se eles não estavam achando aquilo muito estranho, nunca tinha chovido, nunca tinha caído chuva, era só um vapor que subia da terra, tá? E Deus falou, vai ter um dilúvio. Então ele não sabia que era chuva, quanto mais uma chuva que virasse uma inundação global, certo? E ele, pela fé, ele construiu a arca. Ainda tem mais várias especulações, como que ele cortou as árvores, como que ele fez isso, né? Então ele fez essa arca e a família entrou. O ponto é esse: quando a família entra na arca, é o mesmo símbolo do arrebatamento, que é o mesmo símbolo de serem preservados aqueles que Deus preservou com vida, vai preservar com vida diante do que está vindo pela frente, tá? Então, quando usa esse
essa figura de Noé entrar na arca é a mesma figura da igreja, das pessoas fiéis a Deus sendo resgatados para serem poupados do que vem adiante, do que vem como esse julgamento sobre a terra. Versículo 39. Eles, o povo em geral, eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria guardando, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E aí vem agora uma outra parábola. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Do que ele está falando aqui? Das pessoas que têm ministério, que estão cuidando umas às outras, tá? Feliz, pois o servo fiel e sensato, fiel a Deus, sensato, usa a sabedoria, e que Deus fala para esse servo: tome conta da minha casa, tome conta do meu povo, tome conta das pessoas que estão para serem resgatadas para o arrebatamento. Aí, versículo 46, feliz esse servo, né? Feliz o servo que o seu senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Ou seja, vão existir servos que não vão estar cuidando das pessoas, que vão estar cuidando de si mesmo, né? Lembra que se é um tempo de paz, as pessoas param de falar que está por vir alguma coisa, que está por vir um julgamento, porque é tempo de paz e então ninguém vê a necessidade disso. Só na hora que vem um terremoto, um cataclismo, uma coisa fenomenal dessas, né, que todo mundo fica apavorado e fala, não, vão estudar, vão ver o que é. São as formas que Deus dá para nós, oportunidades de voltar à palavra e estudar. É por amor que ele deixa essas coisas acontecerem para a gente poder voltar a estudar e saber, e cada vez mais as pessoas conhecerem esses sinais, certo? Versículo 47, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Ou seja, esses servos, especificamente, que se mantiverem fiéis a Deus, que estiverem continuando a cuidar do povo de Deus, Deus vai dar um cargo diferente, vai dar um cargo de alguma coisa que a gente ainda não entende, porque está falando da vida depois da vinda de Cristo, tá? Mas existe uma promessa para as pessoas que cuidarem das outras pessoas, tá? É isso que está falando, que Deus vai encarregar de todos os seus bens, né, depois, quando ele voltar. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, Tião, a história do Tião aqui, ó. Meu senhor está demorando, então vou alugar a casa do meu senhor, vou fazer um Airbnb aqui. Meu senhor está demorando. Então começa a bater os seus conservos, a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ok, aqui está falando especificamente para as pessoas chamadas para o ministério, pessoas que conhecem a palavra de Deus e estão se servindo, né? Estão cuidando de si mesmas, das suas próprias casas, do seu
dos seus luxos, ao invés de estar avisando para as pessoas, ensinando as pessoas o que está vindo pela frente, não está cuidando da casa de Deus. Então, aqui é uma coisa específica para pastores, padres, rabinos, pessoas que têm acesso à palavra de Deus, à Bíblia, têm acesso, conhecem e não estão levando as pessoas a conhecer, tá? Então, é específico para eles, tá? Agora, capítulo 25. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, meia-noite, saí para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aqui, essa parábola das 10 virgens, né? Quem foi para o Oriente Médio deve ter visto lá a candeia, parece assim uma xícara, uma cuia comprida, que tem uma pontinha onde tem a luz e tem uma abertura para pôr o óleo, né? Então, vamos dizer, é uma lanterna também, eles chamam de lanterna, porque é para uma pessoa carregar e iluminar onde ela está andando. É diferente de lamparina que você põe para iluminar o lugar, né? Essa era uma lanterninha individual. Olha que interessante. Uma associação entre essa parábola e a parábola de Noé é que fecha a porta, e a porta foi fechada, né? Então, as pessoas estavam casando, dando-se em casamento, estavam em época de paz, né? Não estavam preocupados. Noé entrou, só na hora que a água começou a afogar as pessoas, que eles viram que não parava, é que eles começaram a bater na porta, mas a porta estava fechada. Aqui também, né? As prudentes tinham óleo na lamparina delas, então na hora que elas entraram, fechou a porta. E as outras que não tinham óleo ficaram do lado de fora e ficaram batendo na porta. Ou seja, tanto um quanto o outro, quanto o fato de falar do servo que é para estar proclamando a palavra de Deus e não estar cuidando das pessoas, tá? Esse aqui é especificamente para as pessoas que têm ministério, que têm o óleo. O que é o óleo na Bíblia? É a unção, é o próprio Espírito Santo. Quando você dedica a sua vida, né? Você tem o batismo, você deixa a sua vida anterior para trás e agora você é uma nova criatura espiritual e ali você vai ter a unção, vai começar a receber de Deus porque você tomou banho. E isso era muito característico nessa época, na Idade Média, no Oriente Médio, porque tinha que tomar os banhos, vários banhos, banhos com mirra, banho com aloes, banho com várias coisas para tirar todo tipo de impureza da pele. Depois que saía do banho, né? Então, depois que fazia o batismo, a pessoa saía, então aí era ungida com óleo para ter beleza na pele, para uma série de coisas. Então, assim, o óleo
é uma unção, é o dom do Espírito Santo em você, é o Espírito Santo vivendo em você, tá? Então, aqui são pessoas que conhecem a palavra de Deus e que deixaram a vida para trás, a vida de pecado para trás, mas não estão mantendo a fé ativa. Conhece, mas negligencia, está deixando a coisa passar, está com sono, está adormecido. A fé não está ativa, certo? Vamos para a próxima parábola, no versículo 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos, confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. Talento era muito dinheiro, tá? Era equivalente, aqui eles estão falando 35 quilos de prata, né? Então, assim, 35 quilos de prata eu acho que era equivalente a 1 ano de trabalho. Então, 5 talentos equivalente a 5 anos de trabalho. Então, assim, era um bom dinheiro. A um deu 5, outro 2, outro 1. Cada um de acordo com sua capacidade, tá? Em seguida, partiu para a viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou, né, foi no banco, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou suas contas com eles. O que tinha recebido 5, trouxe-lhe os outros 5 e disse: Senhor, o senhor me confiou 5, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei você sobre muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou. Por isso, começou com acusação, né? Já começou mal. Por isso, tive medo, saí, escondi o seu talento no chão e veja, aqui está de volta o que te pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entregue o que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e o que terá em grande quantidade. E a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, e lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Estranho, né? Mas é exatamente dentro do contexto daqueles que receberam muitos talentos, né? Muitos talentos, muitas oportunidades, muitos dons na vida, e você não faz nada com isso, certo? Você vai prestar contas para Deus do que você está fazendo, né? Então vamos falar para uma forma prática. Nós temos saúde, temos condição de ir e vir, temos condição de ajudar os outros, temos condição de falar a palavra de Deus para todas as pessoas. Então, se a gente pega e esconde isso, faz um buraco e cava e põe lá no fundo, nós estamos sendo como esse servo negligente, que não fez uso daquilo que Deus deu para ele. Certo? Vamos agora, deixa eu ver... Vamos terminar, então, aqui, porque aí fica mais completo a vinda de Jesus, tá? A vinda do Messias. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á, ele vai sentar em seu trono na glória celestial. Então, aqui já começa um mundo metafísico que a gente não tem ideia. Então, ele vai assentar-se no trono, em seu trono, na glória celestial.
todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. Então, agora ele vai usar também uma parábola, né? Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, e com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, sede, estrangeiro, necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Tá? Então, além de ter essa a prestação de contas dos dons que está falando. Então, tem a primeira coisa: aqueles que estão preparados com o óleo aceso entram para a festa de casamento, né, para as núpcias, e os outros ficam para fora. Fecha a porta e ficam para fora porque não estão preparados. Aí depois vem uma prestação de contas. A prestação de contas dos dons que você recebeu e o que você fez com eles, tá? E depois o julgamento do que foi feito, aqueles que fizeram para fazer para Deus, para fazer para o reino de Deus, e aqueles que não fizeram porque iam ficar incomodados, ou que fosse, né, a situação, por egoísmo, ou que fosse isso, tá? Então, aqui, vamos agora dar uma olhadinha em Noé, em Gênesis 6, na história de Noé, porque essa história vai nos dar mais informação sobre como é a vinda, como é esse tempo da vinda, o que nós vamos esperar imediatamente antes da vinda, tá? E aqui, assim, por muito tempo, esse capítulo 6, que nós vemos assim os comentários e tudo mais, eles falam muito assim de uma forma superficial, mas é Cristo falando que vai ser como nos tempos de Noé. Se Cristo está falando que é como nos tempos de Noé, não é uma coisa assim, mais ou menos. Ele está falando e tem informação aqui. Então, se a gente for procurar, nós vamos encontrar essas informações. Tá? Gênesis 6, versículo 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, tá? Então, não são seres humanos, são outros seres, tá? Viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então aqui Deus já começou a colocar limite, que até então os homens viviam por 1000 anos, 900 anos, assim,
né? Então colocou um limite porque Deus viu o coração do homem ficando perverso. Falou, vai 1000 anos de perversidade? Não, vai ter o limite de 120 anos. Versículo 4. Gênesis 6:4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens infames ou homens famosos. Tá? Então aqui tem a mistura entre seres que não eram seres humanos, que eram outros tipos de seres, com os seres humanos. E os seres humanos tinham poderes especiais ou capacidades especiais, por isso que eram os heróis do passado. Ok. Tá? Depois a gente vai voltar aqui, porque eu tenho uma coisa interessante para falar sobre isso. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, que é de onde saem os povos semitas, Cão, né, os cananitas, eu não sei, alguma coisa, camitas, e os jafetitas, Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista com piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros de altura. Faça-lhe um teto e um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com vocês estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher. Ele vai descrevendo aqui. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Então, no capítulo 7, o Senhor disse a Noé, entre na arca. Versículo 6, Noé tinha 600 anos de idade quando a água do dilúvio vieram sobre a terra. Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca. E vamos ver aqui, quando fala do povo que ficou para fora. Com eles entraram todos os animais, casais, e o Senhor fechou a porta. Versículo 16, o Senhor fechou a porta. 17, 40 dias durou o dilúvio, as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. Então, no final, só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Tá? Bom, então, o que é a característica que tinha nos tempos de Noé? Existiam os nefilins, existiam essa mistura de seres que não eram seres humanos, né? Chama só de filhos de Deus, na tradução fala filhos de Deus, e que começaram a ter filhos com os seres humanos, com as mulheres, tá? Para Deus, toda mistura de semente é uma abominação.
Então, aqui era uma mistura de seres diferentes, vamos chamar assim, tá? Com os seres humanos. Criaram os nefilins. Nefilins eram gigantes. Criou muita violência, tá? Então, existe uma contaminação entre os seres humanos, existe a violência e existe a inclinação para o mal, né? Que fala aqui no versículo 5. Inclinação para o mal. Então, esses são os sinais que Jesus está falando. Imediatamente, né? Aí Deus separa a família de Noé, e aí vem o dilúvio e destrói toda essa perversidade, toda essa maldade, tá? Detalhe, você pode procurar Nefilim no Google. E você pode ver a quantidade de ossos, né, na arqueologia eles encontram pessoas com 10 metros, 15 metros, tá? Então, assim, existiam esses gigantes, hoje já existe uma outra pessoa que às vezes cresce demais, mas eles ainda não conseguem definir se é alguma coisa relativa a isso, tá? Relativo a isso o quê? Bom, a gente vê que existe uma forçação de barra muito grande para existir um banco de dados com DNA de todas as pessoas, né? Então, esse banco de dados começou porque podia ser fácil de identificar as pessoas que tinham desaparecido, ou pessoas, mas principalmente marcavam o DNA das pessoas, isso até um tempo atrás, né? Das pessoas que cometeram algum tipo de crime, certo? Então, toda pessoa que cometeu um tipo de crime, né? Tirava o DNA e começaram um banco de dados com os criminosos. Tá. Hoje, qualquer pessoa que tenha, sei lá, algum tratamento crônico e tudo mais, já tem o DNA nesse banco de dados. Por que tanta insistência para conhecer o DNA das pessoas? Tá? Aí vocês podem procurar, tem bastante coisa na internet falando sobre isso, que existe uma procura científica, vamos dizer assim, né? De quem tem o gene desses nefilins. Quem tem o gene que não é o gene do ser humano. Porque eles ficam à procura de pessoas que tenham dons especiais ou coisas especiais. Eu tô rindo porque, assim, é muito teoria da conspiração, não é? Mas está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. E na hora que você vê que as pessoas começam a ficar super preocupadas com a questão de ter as informações em banco de dados e tudo mais, tem coisas que a gente não tem como fazer, já está, né? Mas, assim, vai chegar né? Vai chegar um ponto em que cada vez mais a gente vai vendo isso, que o corpo humano passa a ser uma extensão de computadores, ou os computadores são extensão do corpo humano, e assim, o corpo humano passa a ser híbrido com computadores e por aí vai. Né? Então, assim, já dá para ver que a intenção não é a saúde humana, né? Já deu para ver que não é para que as pessoas vivam mais ou tenham uma qualidade de vida melhor, porque para uma pessoa ter saúde, eles estão meio que fazendo esses testes em uma aldeia inteira aí, em alguns países, e morrendo um monte de gente, ou esterilizando um monte de gente. Existem comentários que a vacina do Covid vem com um protocolo de rastreamento. Pois é, e por aí vai. Então, assim, bom, vamos, daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho sobre isso, mas o nosso ponto é esse. Existe uma revelação, tá? Tem a palavra de Deus, tem essa revelação para muitas pessoas. E quem tem a palavra de Deus tem como um presente de Deus, e com esse presente nós temos o valor que nós temos para esse presente que Deus nos deu de se revelar a nós,
é de fazer frutificar, fazer com que outras pessoas sejam consoladas, não é matar o pessoal de pavor de coisas do que vem pelo julgamento pela frente, mas sim mostrar o amor de Deus, o quanto Deus ama as pessoas, independente de como a pessoa está vivendo, o estilo de vida que ela está tendo, né? E não colocando a pessoa dentro de uma peneira, esmagando a pessoa que ela tem que ser assim. Não, Deus está oferecendo com amor a sua oportunidade de participar dessa arca, de entrar na arca, certo? Então, é isso que Deus está oferecendo. Para cada pessoa, e lembra que os talentos tem para 10, 5, para 2, né? Cada um tem conforme sua capacidade. Então, conforme a capacidade das pessoas também. Deus está oferecendo conforme a capacidade. Então, a pessoa tem acesso à palavra de Deus, tem acesso aos estudos, tem acesso a traduções e tal. É uma capacidade. A outra pessoa não tem, nem sabe ler e escrever, é outra. Você entendeu? Então, cada um, na sua experiência com Deus, na sua capacitação, conforme Deus faz o chamado, cada pessoa tem essa, vamos dizer assim, esse valor na sua mão em que Deus vai falar assim, o que você fez com isso que eu te dei? Tá bom? Então agora vamos para a nossa conversa, que eu acho que vai ser bem interessante.